Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor, continuando o livro de Apocalipse. Nós vamos estudar hoje o capítulo 12 do Apocalipse. Então, onde acontece o arrebatamento? O arrebatamento. O título hoje do nosso estudo é o arrebatamento. Então, vamos orar para começar esse estudo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais este momento na sua presença, estudando a sua palavra, que o Senhor venha me ajudar a transmiti-la como o Senhor quer que teus filhos conheçam. Que cada um venha receber do Senhor este entendimento, para que possamos estar atentos para todos os acontecimentos, todas as profecias se cumprindo, para que possamos estar nos preparando a cada dia mais e mais. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. O arrebatamento. Onde acontecerá o arrebatamento? Na Bíblia. Então, o arrebatamento da igreja acontecerá no capítulo 12 do Apocalipse. Então, em 1 Coríntios 15, 52, nos diz que no ressoar da última trombeta acontecerá a ressurreição dos mortos e a transformação dos corpos dos salvos para irem ao encontro de Jesus. Já em 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17, Paulo nos diz: ao ressoar da trombeta de Deus, e houver acontecido a ressurreição dos mortos, né, que morreram em Cristo, e a transformação do corpo dos vivos e dos mortos também, em um corpo espiritual perfeito, né, sem defeito, sem pecado. Então iremos ao encontro de Jesus nos ares. Então Paulo lá em 1 Coríntios 15, do 50 ao 54, ele relata essa transformação. Ele diz também que o arrebatamento será no abrir e fechar de olhos, significa que vai ser muito rápido. Mas em Tessalonicenses ele relata também, ele descreve como vai acontecer este arrebatamento, mas como vai ser primeiro esta transformação. Depois nós iremos ao encontro do Senhor. No Apocalipse 11, 15, o anjo toca a sétima e última trombeta. A última trombeta, né? É a trombeta de 1 Coríntios 15, 52 e 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17. Então, a última trombeta, a trombeta de Deus, é tocada no Apocalipse 15. Seja bem-vinda, Maria de Lourdes. Que o Senhor te abençoe. Então, no Apocalipse 15, 11, 15, o anjo toca a sétima trombeta, a última trombeta, e ouve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Então, quando o anjo toca a última trombeta, a trombeta de Deus, então agora chegou a hora de Deus agir, de Deus vir para este mundo. Este mundo, ele vai vir para este mundo com juízo, né? Não para reinar ainda, mas Jesus virá buscar sua igreja, mas Deus trará o juízo sobre este mundo. Então, o que isto quer dizer, né? Esse toque, né, da última trombeta. Isso quer dizer que o mundo sofrerá o juízo de Deus e de Cristo. Então, ele diz, né? O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Então, vem Jesus buscar sua igreja e Deus vem com juízo sobre este mundo, né? Então, no Apocalipse 11, 18, nós já estudamos um pouquinho sobre isso.
Deus está irado porque o sistema do diabo quer destruir a sua igreja. Nós falamos isso no estudo passado, né? E ele diz que chegou o tempo determinado para julgar os mortos, ou melhor, para vir com juízo sobre a terra, para destruir aqueles que estão destruindo a terra. Então, tem pessoas destruindo a terra. Só que estas pessoas são os donos do mundo, né? Aqueles que têm o dinheiro, aqueles que manipulam as pessoas, aqueles que mandam no mundo porque têm dinheiro. No Apocalipse 11:19, Deus dá a permissão para o seu filho vir buscar a sua igreja. Mateus 24:36 nos diz o seguinte, Mateus 24:36 diz assim, Mateus 24:36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então é nessa hora aqui, no capítulo 11, no versículo 19, que Deus dá a permissão para Jesus vir buscar a sua igreja. A gente vê lá no verso 19 do Apocalipse 11, vê o céu aberto e o santuário de Deus, e lá a aliança, não é? A arca da aliança, a aliança que Jesus fez com sua igreja. Então, no Apocalipse 12:1, João descreve Jacó como sendo o sol. Então, vamos lá. Aqui Apocalipse 12, vamos lá para Apocalipse 12, que também esse primeiro versículo aqui está falando do sonho, não é, de José. José teve um sonho que era exatamente esta descrição que João está tendo aqui, esta visão. Então, o que é que João vê? Versículo, capítulo 12 do Apocalipse, versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então, o que é que nós estamos vendo, né? O que é que João está vendo aqui? O que é que João está descrevendo aqui? Ele está descrevendo, Gênesis 37. Vamos ver o que é que está escrito lá em Gênesis 37. Gênesis 37, versículo 9, que diz o seguinte: E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: Eis que tive ainda outro sonho, e vi que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Então, José, filho de Jacó, né, teve um sonho que era o sol, a lua e 11 estrelas, com ele 12, né? Então, este sonho é o mesmo, a mesma revelação, ou a mesma visão que João está tendo aqui no Apocalipse 12. Então, o que é que João está vendo no Apocalipse 12:1? E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. O que isso significa? Então, no Apocalipse 12:1, João descreve Jacó como sendo o sol, né? Raquel, a mãe de José, como sendo a lua, e 12 estrelas, né? Ele viu 11
estrelas. No sonho, José viu 11 estrelas, mas com ele 12, né? Mas aqui, João está vendo 12 estrelas, como sendo as 12 tribos de Israel. Então, este sonho de José é o mesmo que essa visão que João está tendo aqui. Então, essa mulher é a Israel, é o Israel de Deus. Então, João está tendo a visão da Israel espiritual, mas também da Israel terrena. Então, João está descrevendo a nação de Israel, só que a Israel terrena junto com a Israel espiritual. Nós temos estudado que Israel são 12 tribos juntas. Então, elas juntas formam o reino, ou melhor, a nação de Israel. Mas nós sabemos que essa nação de Israel, depois da morte de Salomão, ela foi dividida em 2 reinos. E eles ainda hoje estão divididos, ainda estão separados. A Bíblia diz que serão unidos só no governo de Jesus. Então, os 2 se tornarão novamente uma nação. Mas aqui na visão, João vê as 12 tribos na cabeça da mulher, quer dizer, como coroa. Então, é a nação de Israel. Só que essa mulher, Jacó, ele interpreta como sendo essa mulher, ou melhor, essa lua, né, como sendo Raquel, a mãe de José. Então, João descreve Jacó como sendo o sol, Raquel como sendo a lua, e 12 estrelas como sendo as 12 tribos de Israel. Jacó está descrevendo a nação de Israel, a nação espiritual, mas também a nação terrena. Então, nós sabemos que lá em João 4, no capítulo 4, o reino de Israel, que é a Samaria, ela se voltou para Deus, mas só que ela veio não mais como um povo, mas como como filhos de Deus, como filhos nascidos espiritualmente. Então, Jesus diz, né? Aliás, João diz lá em João 1:12. 1:11 diz, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas no 12 diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Lá em João 3:5 diz que o que é nascido da água e do Espírito vai entrar no reino de Deus. Então, só vai entrar no reino de Deus os que são filhos de Deus, os que são nascidos de Deus, que são nascidos espiritualmente. Então, estas 12 estrelas que João está vendo são as 12 tribos de Israel que ainda estão juntas nessa terra, mas que em breve serão separadas. Por quê? Porque Jesus vem buscar aquela que já é espiritual, aqueles que já receberam ele como Salvador. Então, enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, que é a Samaria, que é o reino de Israel, que se voltou para Deus, que veio para Deus e nasceu espiritualmente, lá no capítulo 4 de João. Então, enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, então a Israel estará completa nesta terra, não juntos na nação, lá na terra de Israel, mas na terra. Então, essa mulher representa a Israel terrena, que é o reino de Judá, que nós conhecemos hoje como Israel. Eles ainda não se arrependeram dos seus pecados, eles ainda não vieram para Jesus e eles não vão vir agora, mas Jesus vai levar aquela parte que já é espiritual, que já se tornou filho de Deus, que já recebeu Jesus como seu Salvador. Então, essa parte que já está pronta, não é toda essa igreja evangélica que a gente diz que é de Jesus.
são aqueles que realmente têm Jesus como seu Salvador. Seja bem-vindo, Berg Burgues, que o Senhor te abençoe. Então, Jesus, ele vem buscar o remanescente da igreja que está preparado, que está pronto para subir. Ele não vai levar toda a igreja aqui na terra, ele vai levar só os que estão preparados, aqueles que realmente têm ele como seu Salvador. Então, Raquel, a mãe de José, representa o reino de Judá, que ainda não reconheceu Jesus como Salvador de suas vidas. Eles odeiam Jesus, eles odeiam os crentes, eles não querem saber de Jesus. Então ele diz que Jesus era filho de prostituta, então eles não creem em Jesus. Mas a Samaria, né, já creu, já voltou para Jesus, junto com os gentios que somos nós. E Jesus, ele veio dar oportunidade para todos que querem, todo mundo. Então, em todo mundo, aqueles que já receberam Jesus de verdade estão sendo purificados, estão sendo embranquecidos as suas vestes, estão passando por esta provação, por esta perseguição. Nós vemos que tem muitos irmãos que estão sendo mortos. Estes aí já estão sendo preparados para o arrebatamento. Em Gênesis 37:10, José vê no céu, no seu sonho, a lua que Jacó interpretou como sendo Raquel, mãe de José, não a Lia, a mãe de 10 filhos de Jacó. Então, José viu a lua, 11 estrelas, né? E o sol. Então, ali ele viu, a lua representa Raquel, a mãe dele. Raquel representa o reino de Judá, que ainda não se converteu. Mas as 12 tribos estavam juntas. Isto representa que os dois reinos da nação de Israel estavam juntos na terra. Ainda estamos, né? Só que não todos na terra de Israel, mas em toda a terra, em todas as nações. Só que o reino de Israel, a Samaria, agora era a Israel espiritual, aquela que está se preparando para subir ao encontro do seu noivo. Mas o reino de Judá ainda é terreno, pois ainda não reconheceu Jesus como seu Messias. Então Judá ainda não tem Jesus, não recebeu Jesus, não crê em Jesus, ele não vai subir, vai ficar. Então no Apocalipse 12:2 nos diz assim: e estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Então aqui João está relatando, está descrevendo essa mulher que está grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Então aqui está falando da Israel espiritual, mas da Israel terrena. E ela está grávida, ela está gritando com dores para dar à luz, para ter o seu filho. É isso que João está vendo. Então a mulher está grávida e dando gritos com as dores de parto, sofrendo para dar à luz. Em Mateus 24:8, Jesus disse que nós ali, aqueles relatos que ele fez lá do versículo 4 até o versículo 7, eram as dores de parto. Mas do versículo 9 em diante já é a dor de parir, não é mais o princípio das dores. Então Jesus disse que era o princípio de dores. Do versículo 9 em diante já é as dores de parir, já está chegando a hora. Malaquias 4, ele diz o seguinte, vamos lá para Malaquias. Malaquias também, ele fala a mesma coisa. Malaquias 4:10 diz assim: sofre dores e trabalha
para dar à luz. Ó filha de Sião, como a que está de parto, porque agora sairás da cidade, morarás no campo e virás até Babilônia. Ali, porém, serás livrada, ali te remirá o Senhor da mão de teus inimigos. Então, aqui está relatando, esta Sião aqui representa Jerusalém, né? Jerusalém. Então, o reino de Israel, o reino de Judá. Jerusalém representa Judá, representa o reino de Judá. E aqui está dizendo que esta mulher, que João está relatando, que esta mulher está gritando com dores. Então, Israel, tanto a Israel terrena como a Israel espiritual, estão gritando. Quer dizer, nós estamos vendo, não é? Estes fenômenos, o que a natureza está fazendo, as perseguições que a igreja está passando. Israel ainda não está sendo perseguido. Judá não está sendo perseguido ainda por causa de Jesus. A perseguição é pelo nome de Jesus. O reino de Judá, que é o Israel que conhecemos hoje, eles não estão sendo perseguidos pelo nome de Jesus. Não, quem está sendo perseguido é a Israel espiritual, que é a igreja, que é o reino de Israel, que são as 10 tribos de Israel que se uniram com os gentios, que somos nós, que hoje nós conhecemos este reino como sendo a igreja, que é espiritual, que já nasceu de novo, que já nasceu da água do Espírito de Deus e que já é filho de Deus e que está se preparando para subir. Então, isto nos diz que tanto a Israel espiritual quanto a terrena estão sofrendo pelo Messias. A Israel espiritual, que é a igreja, aguarda o seu Messias. Então, a Israel espiritual está sendo perseguida por causa de Cristo. A Israel terrena não está sendo perseguida por causa de Cristo. Mas as duas estão aguardando o seu Messias. A Israel terrena, ela está ansiosa. Ela está sofrendo esse problema terreno, que é da natureza, né? Os terremotos, as guerras, lá já estão quase em guerras. Tudo isso é sinal de que o Messias terreno delas está chegando, da Judá, não é? Mas também a igreja, a Israel espiritual, está também sofrendo a perseguição. Isto significa as dores de parto para dar luz. Então, a Israel terrena está esperando o Messias terreno, mas a Israel espiritual está esperando o Messias espiritual, que é Jesus. Então, o mundo está se tornando uma Babilônia, né? Então, já a Israel terrena aguarda o seu Messias terreno, o seu Messias humano, para governar o mundo. O mundo se tornará na Babilônia. Então, o mundo que nós estamos vendo hoje, ele está se tornando uma Babilônia. Nós já estamos vendo como está caminhando o mundo para esta prostituição espiritual e fisicamente também. No Apocalipse 12, 3 nos diz assim: e viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. João agora descreve um dragão vermelho no céu. Então, o que significa esse dragão vermelho? Esse dragão vermelho significa o sistema da besta, significa o sistema do anticristo, significa que a terra, né, sobre a terra, que em breve, esse sistema
será entregue nas mãos do Messias terreno da mulher Israel terrena. Então, a Israel de hoje, né, que é Judá, estão ansiosos por esse Messias. Eles estão clamando por esse Messias. Eles estão ansiosos para verem esse Messias assumir o trono. Então, eles querem, essa mulher quer parir esse Messias terreno, né? Por isso, João descreve o sistema da besta no capítulo 12, 3 de Apocalipse, sobre a terra, querendo impedir Jesus de levar o seu... Bem aqui. Agora o versículo 4 diz assim: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. No versículo 4, nós vemos outra coisa. Aliás, João viu, né, e descreve. O que é que João vê? João vê e a sua cauda, a cauda do dragão, né? Esse dragão aqui, no versículo 4, ele diz que o dragão era vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Então, aqui está falando do sistema da besta, mas também está falando da besta em si. Está falando, esses chifres e essas cabeças representam governos, representam nações, representa poder que o anticristo vai ter sobre essas nações, sobre esses reinos. E o que é que ele vai fazer? Então, 10 chifres e sobre as suas cabeças 7 diademas. Já no versículo 4, João vê o seguinte: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Então, o que é que João está relatando aqui? João descreve o dragão, ou melhor, Satanás, lançando uma terça parte, né, uma terça parte dos anjos caídos, né, para a terra. Então, o dragão está lançando uma terça parte dos seus anjos caídos para a terra, para tentar deter Jesus de levar a Israel espiritual para o seu reino. Então, Satanás, ele está fazendo tudo para que a igreja não siga Cristo, para que a igreja não venha para Jesus. Satanás e os demônios dele está fazendo tudo para que a igreja não veja Jesus como o seu Messias, para que deixe Jesus. Então ele lança os demônios para a terra para tentar impedir a igreja de ter comunhão com Cristo, a igreja, o Israel espiritual. No Apocalipse 12, 5, ele diz o seguinte: e deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. João aqui vê a mulher dando à luz um filho e o dragão tentando impedir esse filho de ir ao pai. E deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono.
Então aqui João vê Jesus sendo levado para o céu. Então Jesus veio há há mais de 2000 anos, porque nós já estamos em 2023. Então Jesus já está com mais de 2000 anos, né? Que veio a esta terra, morreu e subiu ao céu. Então Jesus já foi levado ao céu, já foi arrebatado. Mas ele deixou o corpo dele aqui na terra. Então a Bíblia diz que Jesus é a cabeça da igreja. É a cabeça da Israel espiritual. E ele foi para o céu há quase 2000 anos atrás. Mas o corpo dele ficou na terra. E este corpo precisa sair dessa terra. Isto se chama o nascimento. O corpo de Jesus tem que sair da terra, tem que nascer espiritualmente no céu, ele tem que ir para onde o Pai. Porque ele já tem Jesus, esse corpo já é de Jesus. O corpo de Cristo não pode ficar nessa terra. A cabeça já está nos ares. Jesus vem nos ares, ele não vai pisar nessa terra para levar a igreja dele, que é espiritual. Ele vai ficar nos ares, o corpo tem que sair da terra, isso é o nascimento, só que não é o nascimento nessa terra. É o nascimento, é a saída dessa terra. Então, aqui no Apocalipse 12:5, João descreve Jesus levando a igreja espiritual para o céu. Então, a cabeça está nos ares, mas o corpo está na terra. Este corpo precisa ser transformado. Esse corpo precisa ser aperfeiçoado. Este corpo precisa se tornar espiritual para poder sair dessa terra e ao encontro da sua cabeça, que é Jesus. Então Jesus já nasceu, o Filho de Deus, eis o Filho perfeito, santo, saiu daqui no corpo espiritual, no corpo diferente do que ele nasceu aqui. Do mesmo jeito vai ser o corpo de Cristo, que é a igreja. Então esse corpo tem que sair, a cabeça já nasceu nos ares, no reino de Deus, mas o corpo ainda está aqui nessa terra e vai nascer. Então João está vendo este nascimento espiritual, ou melhor, espiritual, a saída da igreja dessa terra. Então lembre que a igreja é apenas o corpo de Jesus neste mundo. E como Jesus já saiu deste mundo, só que está faltando sair deste mundo a igreja, o seu corpo, né? E Jesus vem buscar o seu corpo. Ele não vai deixar o seu corpo nessa terra. Então já está com quase 2000 anos que ele foi. Ele foi ao céu e ele vai voltar para levar o seu corpo. Então, quando a igreja, né, for arrebatada, for levada, então a terra também vai ter o seu filho. Israel vai dar a Israel terrena, também vai nascer o filho terreno dela, que é o anticristo. Então o anticristo vai governar em Israel. No Apocalipse 12:6 nos diz o seguinte: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado para Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então aqui está falando já do reino de Judá, já fugindo do governo do anticristo. Então João está descrevendo aí a mulher, né, Israel, a mulher Judá, o segundo reino de Israel, da nação de Israel, que é Judá, que é o Israel que conhecemos hoje. Depois de 3 anos e meio do governo do anticristo, ele fugindo do anticristo, porque ele não quer se submeter ao anticristo, porque ele vai levar Israel a se submeter a ele. Quem não quiser se submeter ao governo deles, ele vai tentar matar. Então João está descrevendo aqui a Israel terrena, que já se converteu a Cristo,
fugindo do anticristo. Então, diz que a mulher vai para o deserto, ou melhor, a mulher irá passar pela prova para poder provar o seu verdadeiro arrependimento e amor pelo Messias. João diz o tanto de tempo em que a mulher irá passar no deserto. Quanto tempo é? Ele diz o seguinte, versículo 6: E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Isso significa 3 anos e meio. Então, os 3 últimos anos e meio do governo do anticristo, a mulher vai estar fugindo do anticristo. Essa mulher, que é o reino de Judá, nesse tempo, o remanescente, não é todo o reino de Judá, não é toda Israel que conhecemos hoje, que vai receber Jesus, vai ser o remanescente, como foi o remanescente da igreja. Então, só aquelas pessoas que estão atentas, que realmente amam a Deus, que eles estão esperando, eles estudam a Torá, ele não tem o Novo Testamento, então eles estão olhando as profecias e vigiando. Então, quando o anticristo querer se passar como sendo o próprio Deus, então eles não vão aceitar. Deus vai abrir os olhos deste remanescente, e eles vão entender que esse Messias que eles estavam pensando que era, não é. Então eles não vão concordar, eles vão se rebelar contra o governo do anti-Messias, e esse governo vai persegui-los. Então se cumprirá o que Daniel profetizou em Daniel 11, do 33 ao 35, que eu já li muitas vezes nos outros estudos, e Daniel 12, do 10 ao 12. Então, vai se cumprir essa perseguição. Para quê? Para que esse remanescente de Israel, que é hoje, não é Judá, então eles provem realmente que estão arrependidos e que Jesus realmente é o seu Messias, o seu Salvador, e eles querem ele de verdade. Então, assim como a igreja está sendo provada hoje, aquele remanescente está na sua vida, está abandonando tudo por Jesus, do mesmo jeito vai ser o remanescente de Judá no governo do anticristo. Então, no Apocalipse 12, do 7 ao 9, nos diz assim: E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então preste atenção. O dragão, nos versículos do 7 ao 9, João descreve a tentativa do dragão e os seus anjos caídos de impedir Jesus de levar a sua igreja para o seu reino. João descreve a luta entre o diabo e seus anjos, os demônios, e Miguel, o príncipe de Deus, o anjo que é responsável pelo exército de Deus. Ele lutando, contra Satanás. Miguel e os anjos de Deus lutando contra Satanás e os anjos dele. Porque quando Jesus, nos ares, a igreja vai ao encontro dele, e ele vai com a igreja para o céu, então o Satanás que está nos ares, ele reúne o seu exército de demônios para impedir Jesus de levar a igreja. Mas o anjo Miguel e os anjos de Deus
o exército celestial vem, luta com o exército de Satanás e joga ele para a terra. Então Satanás não vê Jesus, Satanás, ao ver Jesus levar a igreja triunfante para o céu, ele se levanta para tentar impedir e será lançado para a terra. Aqui você vê João 14, do 1 ao 3, Jesus disse que foi para o céu, mas ele vai voltar para levar a sua igreja. E ele vai ficar nos ares esperando a sua igreja. Quando ele for para o céu, então, para o trono dele, né, para o reino dele, com a sua igreja, então Satanás ele vai querer tentar impedir Jesus de ir com sua igreja. Então Miguel vem e luta e joga ele para baixo. Aqui em Lucas 10, 18, nos diz o seguinte. Lucas 10, 18. E disse-lhe: eu vi Satanás como raio cair do céu. Então isso aqui foi Jesus, né? Ele viu Satanás como um raio cair do céu. Então Jesus está falando desta passagem. Então Miguel vai jogar a serpente, a antiga serpente, dos ares. Eles não vão ter mais espaço nos ares. Ele vai ser jogado juntamente com os demônios dele para a terra. Ele não vai ter mais acesso aos ares, onde ele estabeleceu o reino dele. Então ele vai ser jogado de lá, não vai ser mais permitido. Então Satanás será lançado para a terra, para governar neste mundo. 1 João 5,19 nos diz o seguinte. 1 João 5,19 diz o seguinte. 1 João 5, estou em segundo. 1 João 5,19. 5,19. 1 João 5,19. Não tem, então eu peguei para referência errada. Deve ser João 5,19. Deixa eu ver. João 5,19. Ver se eu peguei aqui a referência errada. João 5,19. O que é que diz aqui? Peguei aqui errado, então depois eu vejo aí. Então Satanás será lançado para a terra, para governar neste mundo, né? Nós já vimos lá em Lucas 10, 18, também lá em Zacarias, aliás em Ezequiel também fala, né, sobre ele. Quando a igreja, a Israel espiritual, for tirada da terra, então o anticristo se revelará e assumirá o governo do mundo. Segundo as Tessalonicenses 2:8. Então, quando a igreja for levada para o céu, que houver, né, aquela luta entre Satanás, seus demônios e Miguel e os anjos de Deus, e ele for jogado para a terra, então ele vem para assumir o governo terreno. Ele vem para assumir o governo da terra. Só que ele não vai governar como espírito, ele vai governar como na pessoa de um homem. Só que este homem vai estar sendo comandado por ele. Então, segundo as Tessalonicenses 2, 6 e 8, do 6 ao 8, nos diz o seguinte: e agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifesto, a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da iniquidade opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Ele está falando da igreja. Então, o mistério
de Satanás, o sistema do diabo, Paulo já estava dizendo que ele já existia no tempo dele, mas estava aguardando só aquele que seria tirado, ser tirado, que é a igreja, né? E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, Jesus vai vir, ou melhor, o anticristo, logo que Jesus for para o reino dele, com o seu corpo, né, que é a igreja. Então, ele vai vir, vai ser jogado para a terra e ele vai assumir o governo humano. A igreja não estará mais na terra, a igreja espiritual, né? Então, ficou aqueles, né, que era da igreja Laodiceia, que não estavam esperando Jesus, que não estavam preparados, que estavam querendo ficar nessa terra. Eles ficaram. Mas muitos irão, né, se arrepender nesse tempo, irão querer seguir a Cristo. Então, Satanás assumirá o governo do mundo através de uma pessoa que será usada por ele. Em 2 Tessalonicenses 2, 9 ao 10, nos diz como será o governo do anticristo, como será o governo dele. Do 9 ao 10. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, quando ele vier, ele vem operando sinais, ele vem operando muitos prodígios, né, de mentira. Então, tudo que ele for fazer é mentira. Para quê? Para enganar as pessoas. Então, nós temos aí o projeto Globinho, né, parece, chamado, que muitas coisas aparecem no céu. Então, as pessoas que ficarem vão ver todos estes sinais e muitos vão acreditar nessa mentira. E aqui Paulo está dizendo que isto vai ser para enganar. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça. Então ele vai enganar e é injusto, né? Nós estamos vendo isso no Brasil. Para os que perecem. Então, ele vai fazer tudo isso e aqueles que perecem, que não querem Jesus, vão acreditar. Por quê? Porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Então, essas pessoas vão acreditar e vão querer e vão fazer tudo que o anticristo mandar. Então, no 2 Tessalonicenses 2, do 9 ao 10, nos diz como será este governo. Será um governo de mentira, de engano, de injustiça, né? E muitos prodígios, muitos milagres, muitas coisas de mentira. Então, Paulo nos diz que será com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano e injustiça. Hoje a gente já está vendo isso muito, né? Injustiça, né? Mentira. Hoje a gente vê tanto, né? São tantas mentiras. Então, aos que perecem, porque não quiseram a verdade, não, que é Jesus, não quiseram Jesus. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não quiseram, rejeitaram a verdade, rejeitaram Jesus. Por isso, Deus mandou a operação do erro, que é o diabo, para que estas pessoas acreditem no diabo e sejam julgadas. Segundo as Tessalonicenses 2, do 11 ao 12, diz o seguinte: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade.
João 3, 18 ao 21, Jesus diz que o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então os homens, eles preferem a mentira, preferem o pecado, preferem essas coisas, porque eles não querem abandonar essas coisas, o pecado. Então no Apocalipse 12, do 10 ao 12, João relata os salvos. Apocalipse 10, 12, do 10 ao 12, João está relatando os salvos, a igreja, não é? Já no céu, do 10 ao 12, Apocalipse do 10 ao 12 diz assim: e ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, meus irmãos, aqui no Apocalipse 12, do 10 ao 12, João relata os salvos, a igreja já no céu, e comemorando a vitória. Satanás foi lançado para a terra, não tem mais a permissão de acusar os filhos de Deus, pois os filhos de Deus já estão com Deus no seu reino. João 1, 12. Por quê? Porque os salvos, a igreja, são os filhos de Deus, porque são os filhos espirituais, nasceram espiritualmente de Deus, eles se tornaram filhos de Deus. Aqui o versículo 10, o versículo 11 diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Aqui está falando da igreja. Muitas pessoas dizem que aqui é Israel, é o Israel de hoje. Não é, isso aqui é a igreja. Preste atenção. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Então nós é que temos o Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho. Então as pessoas ficaram firmes, nós, os que ficarmos firmes até o fim. Jesus diz lá no Mateus 24, no versículo 13, os que perseverarem até o fim serão salvos. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então muitos estão morrendo. Eles estão dando a sua vida por amor ao nome de Cristo, a Cristo. Eles estão provando que amam a Cristo, dando a sua vida. Será que nós estamos prontos para isto? Então aqui muitos vão morrer, mas no arrebatamento é que eles já estão no céu comemorando. Por quê? Porque Satanás não tem mais poder de estar nos ares, não vai mais estar na presença de Deus acusando nenhum dos salvos. Por quê? Porque os salvos já estão na presença do Pai. No Apocalipse 12, do 13 ao 15, e o que é que diz lá? Diz assim: e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Então aqui está dizendo que Satanás foi lançado para a terra, e ele vai perseguir a mulher que ficou na terra. E a mulher que ficou na terra foi o reino de Judá, que é a nação de Israel que conhecemos hoje. Então, que filho foi que ela deu? Ela deu o filho, o anticristo. Então, Israel está esperando o anticristo. Esse é o filho que ela vai dar.
Mas depois de 3 anos e meio do governo do anticristo, então eles vão se arrepender, o remanescente, e a serpente vai perseguir estes remanescentes, mas os outros vão servir a besta. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, um tempo, deixa eu ver bem aqui, sustentada por um tempo, 1 ano, e tempos, outro ano, 2 anos, e metade de um tempo, e tempos aqui é 2 anos, um tempo e tempos, 2 anos, 3 anos, e metade de um tempo, quer dizer, 3 anos e meio. Então essa mulher vai ficar protegida por Deus durante 3 anos e meio, os 3 últimos anos e meio do governo do anticristo. Mas ela vai ser perseguida, ela vai estar protegida por Deus, mas perseguida pela serpente. Então ela vem perseguir, mas Deus vai dar esta proteção, não é, para esta mulher, para esse reino de Judá. Mas temos que prestar atenção uma coisa, meus irmãos. Quando a igreja for arrebatada, né, vai ficar aquela igreja Laodiceia, que ela também muitos vão se arrepender. E eles vão seguir Jesus, ou melhor, eles vão se arrepender e vão permanecer firmes. Só que estes cristãos, eles vão ser perseguidos logo nos primeiros 3 anos e meio do governo do anticristo. Eles serão perseguidos. Então João fala da perseguição que Satanás fará a Israel, que ficar e se arrepender no governo do anticristo. Tanto o remanescente de Judá como os da igreja Laodiceia. João, Apocalipse 3, do 18 ao 20, lá Jesus fala da igreja Laodiceia. No Apocalipse 12, do 15 ao 16, João descreve a perseguição de Judá, né? Perseguição que as nações farão aqueles que irão que irão ser crentes, né? Seguir a Jesus nesse tempo, mas não foram arrebatados. Então esses crentes, né, da igreja Laodiceia, eles vão querer seguir a Jesus nesse tempo, eles serão perseguidos. No versículo 15 diz assim: e a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, a água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Então essa mulher aqui é a igreja, né? Aqueles da igreja que ficaram nesse tempo e serão perseguidos e serão mortos. Então esta água dos rios são as nações perseguindo, atribulando os cristãos nesse tempo e matarão muitos. Então cristãos, mas aqui diz que, aqui no 15 diz assim: a água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Então, aqui Satanás, ele vai perseguir esta igreja que fica logo nos primeiros anos do governo do anticristo. Então a igreja nesse tempo vai ser perseguida os 7 anos do governo do anticristo. Mas o remanescente de Judá será perseguido só 3 anos e meio. Que no Apocalipse 12, 17, o dragão irá atrás dos judeus. Versículo 17. E o dragão, bem aqui, lê bem aqui o 16, que ainda fala da mulher. E a terra ajuntou a mulher, a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Então aqui fala da igreja. Então ele vem e joga esse rio aí são as pessoas,
são as nações, né? Os povos perseguindo a igreja. Versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus. Preste atenção aqui, ó. Então, ele não conseguiu destruir a igreja, os crentes que se arrependeram nesse tempo. Então, ele foi atrás de quê? Foi atrás do remanescente da sua semente, da semente de Israel. Ele foi atrás. Os que guardam os mandamentos. Quem guarda os mandamentos são os judeus. Então, eles vão atrás do remanescente de Judá. Então, o mandamento de Deus, e tem o testemunho de Jesus. Então, ele já tem se arrependido, já tem se convertido a Cristo. Então, eles têm a Torá e eles estão firmes, mas o dragão vai atrás deles. Então, ele já foi atrás da mulher, que é Israel. Aí, ele vai atrás do remanescente de Judá para destruir, para eliminar. Aqui em 2 Tessalonicenses, seja bem-vinda, Carmen, que o Senhor te abençoe. 2 Tessalonicenses 2,4 e Daniel 12, Deus fala isso, né? Deus fala sobre o governo do anticristo. Não vou ler mais porque não dá tempo, mas em Daniel 12, Deus fala o que é que vai acontecer, né? Deixa eu ler bem aqui, Daniel 12. Daniel 12. O que é que vai acontecer com esse remanescente de Judá? 12, Daniel 12 diz: Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Então, esses serão bem-aventurados, porque verão a Jesus, né? É aqui... bem que no 11, no 10, assim, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os entendidos entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Tá? Aí são 3 anos e meio. Então, depois que o anticristo tirar, né, novamente do templo, né, o sacrifício, aquelas coisas que faziam antes, que eles vão voltar a fazer isso. Eles estão trabalhando para isso, para construir o templo, já está tudo pronto para começar este sacrifício de novo. Então, depois dos 3 anos e meio do governo do anticristo, ele vai tirar. E ele vai colocar, ele vai sentar, como diz lá em 2 Tessalonicenses 2,4, ele vai sentar lá no santuário de Deus, no templo lá, dizendo que é Deus. Então, ele vai colocar essa abominação, né? Talvez seja uma inteligência artificial. E os judeus não vão aceitar, e eles não vão querer, e eles vão ser perseguidos. E aqui João está relatando isto aqui, no versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, a semente dos judeus, os que guardam os mandamentos. Então, eles que guardam a Torá, os mandamentos de Deus, e tem o testemunho de Cristo. Nesse tempo ele já tem se convertido. Então, os cristãos serão perseguidos os 7 anos do governo do anticristo, mas os judeus serão perseguidos somente 3 anos, os últimos 3 anos e meio. Nos 3 primeiros anos e meio eles vão estar no sacrifício, fazendo lá os sacrifícios no templo e tudo mais. Aí quando o anticristo, né, ele tirar este sacrifício, ele não querer mais, ele dizer que é o próprio Deus, então os judeus vão se converter, se remanescente, e não vão aceitar mais e vão ser perseguidos. Então, aqui em Daniel 12, aí, e 2 Tessalonicenses, Daniel 12, 10 e 11. Aqui em 2 Tessalonicenses 2, 4. Então, não será
todo o Judá, somente o remanescente que será salvo. Então, são assim como a igreja é o reino de Judá, só é um remanescente. Então, quando o anticristo deixar a força, quando o anticristo deixar a farsa de ser o verdadeiro Messias e se revelar e se mostrar como ele verdadeiramente é, quando o diabo assumir a sua verdadeira identidade e tirar do templo os cerimoniais e os sacrifícios dos animais, e ele mesmo dizer que ele é o próprio Deus, então esses judeus não vão querer mais seguir esse anticristo. Eles vão se rebelar e vão ser perseguidos e muitos vão morrer. Então aqui em Atos 1:9, então aqui fala do arrebatamento de Jesus, né? Jesus foi levado para o céu, assim do mesmo jeito vai ser a igreja. Aqui no Apocalipse 11:12 diz que as testemunhas subiram em uma nuvem. Então, quando Jesus levar a igreja, então vai haver, esses 3 primeiros anos e meio, vai haver pessoas pregando. Que pessoas são essas? São as 2 testemunhas, são os 140.000 escolhidos de Deus, vai ser os judeus, os judeus vão se converter só no final, mas vai ser os cristãos que ficarem e se arrependerem nesse tempo. Também vai ter o quê? No Apocalipse 7, do 1 ao 8 e do 14 a 1, lá fala dos 144.000 que vão evangelizar nesse tempo. Também vai no Apocalipse 14, do 6 ao 12, lá fala dos anjos anunciando o juízo de Deus. Então, esses 3 primeiros anos e meio do governo do anticristo, a pregação do evangelho vai ser intensa. Depois desses 3 anos e meio que os judeus se arrependerem, o remanescente, então vai vir o juízo de Deus. Eu já comecei a falar no estudo passado. Então, depois que eles se arrependerem, aí vai se cumprir Daniel 12, do 1 ao 2, Apocalipse 20, do 4 ao 6. Então, vai se cumprir. Então, no Apocalipse 14, do 14 ao 16, o remanescente se arrepende, aceita Jesus. Depois de toda essa pregação das testemunhas, dos 144.000, dos anjos pregando o juízo, então eles vão se arrepender. Em Mateus 13, 43, fala do trigo sendo colhido e sendo colocado no reino de Deus. Então eles vão vir para Jesus, eles vão reconhecer que Jesus é o Messias. E você já tem certeza que vai para o céu? Você já tem esta convicção? Você já creu, já recebeu Jesus? Se você ainda não fez, faça, porque Jesus já está vindo. Tudo que fala na Bíblia já está se cumprindo. Se você quiser receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, ore comigo. Senhor Jesus, eu lhe convido para entrar no meu coração, porque eu entendi esse estudo, eu sei que Jesus está perto de mim, eu quero Ele na minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Venha morar na minha vida, que o teu Espírito venha fazer morada no meu coração. Me ajude a permanecer firme no Senhor até o fim. E eu lhe peço, Senhor, seja comigo. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração crendo verdadeiramente em Jesus como seu único e suficiente Salvador, então permaneça firme. E lembre, a perseguição já começou há muito tempo para os filhos de Deus, para a igreja de Jesus, e Jesus está às portas, não está faltando coisa pouca para se cumprir, e tudo vai se cumprir nesse pouco de tempo que falta. Então que o Senhor nos ajude, mande esta live para frente e ajude a evangelizar. Dê o seu bonzinho aí, e também vá no YouTube lá, Estudos com Maria Antônia, e se inscreva também e compartilhe, dê o seu bonzinho, seu like, né? E
me ajude a levar essa mensagem para frente. Que o Senhor nos abençoe. Até terça-feira.